Igreja, vamos agora meditar um pouco aqui na palavra do Senhor, irmãos. Eu quero passar aqui por duas passagens na Bíblia para mostrar para vocês, irmãos, porque nós estamos num ano de grande luta, mas mesmo estando diante de tantas lutas, irmãos, eu creio que nós seremos mais que vitoriosos. Porque, irmãos, a nossa promessa está na Nova Jerusalém e não nessa terra, irmãos. Então vamos focar sempre na nossa vida eterna, porque isso, irmãos, se nós permanecermos fortes e firmes na palavra, não importa o tamanho do nosso inimigo, não importa o tamanho das armadilhas que o inimigo põe na nossa frente, ele não vai poder tirar isso de nós, irmãos. Então, primeiramente, vamos abrir aqui em Mateus capítulo 25, que é as 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Lembrando aqui, irmãos, que das virgens, as 10 eram virgens, ou seja, as 10 estavam dentro da palavra, as 10 estavam dentro seguindo a palavra de Deus, as 10 não tinham sido corrompidas pelo pecado, não tinham sido corrompidas pelo mundo, e mesmo assim, Deus pôde ver essa diferença entre as 10, que 5 delas eram prudentes e 5 delas não, ou seja, mesmo estando dentro da palavra, 5 delas, elas não tratavam essa nossa luta com a seriedade, elas não tratavam o mundo com a seriedade do que é, elas provavelmente viam o pecado como algo pequeno, viam o mundo como algo pequeno, o inimigo como algo pequeno, que nunca as alcançariam, diferente das prudentes, que sabiam dos riscos que a noite trazia, sabiam os riscos que o mundo trazia, e elas estavam preparadas. E continuando aqui a palavra, no versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aqui, irmãos, deixa a interpretação para nós de que mesmo as 10 estando dentro da palavra, mesmo as 10 não tendo sido corrompidas pelo mundo, haverá um momento, irmãos, onde nós devemos ser prudentes, onde nós devemos guardar o azeite, que é o Espírito Santo, onde nós devemos guardar o azeite, que é a unção de Deus, que é a palavra, para que quando vier a noite, nós vamos estar preparados, para que quando vier o noivo, que é Jesus Cristo, que nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que está próximo, mas quando ele vier, nós vamos estar com nossas lâmpadas acesas, nós vamos estar de pé para adorar ao Senhor, nós vamos estar firmes na rocha que é Cristo, para adorar ao teu nome, e não importa o tamanho da noite, não importa quanto tempo fique, se nós guardarmos esse azeite que é a palavra, que é esse azeite que é o Espírito Santo, esse azeite que é a unção de Deus, que sempre veio desse altar, irmãos, não importa o inimigo, nós não iremos cair, e o noivo irá nos acolher nas bodas, irmãos, porque a palavra de Deus também disse que
Jesus vomitará de suas bocas os mornos, irmãos. E aqui na palavra nós vemos que mesmo as 5 virgens, elas também sendo virgens, como elas não estavam preparadas, como quando o mestre veio para o encontro, elas não estavam lá, o noivo disse para elas: eu não vos conheço. Porque quando foi necessário que eles estivessem lá, quando foi necessário que era para eles estarem em pé, ali, aguardando a vinda do noivo, eles não estavam. Então como Jesus irá resgatar alguém assim, que dá as costas para o Senhor no momento que Ele mais precisa, que dá as costas no Senhor exatamente no momento onde Ele vai vir buscar a sua igreja, exatamente no momento que Ele vai vir buscar as noivas? Então, irmãos, vamos permanecer firmes e fortes na palavra, vamos permanecer cada vez mais prudentes, cada vez mais dentro dessa palavra que veio nesse altar, irmãos, porque esse azeite que a palavra descreve nunca faltou nessa igreja. Semana passada mesmo, todos nós, além de nós sermos ungidos pela pastora Raquel, nós levamos para a nossa casa um óleo ungido. E esse óleo ungido, irmãos, se você praticar a sua fé, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do desafio, Deus vai estar ao teu lado, irmãos. Pratique a sua fé cada vez mais, pratique a palavra que veio desse altar, pratique a palavra que durante todos esses anos saiu da boca da pastora Raquel e da pastora Cláudia, irmãos, porque você está muito mais do que bem alimentado para aguentar uma noite, 2 noites ou várias noites, irmãos. Se você deu valor para essa palavra que veio desse altar, irmãos, então você é mais do que vencedor. Você é que nem essas virgens prudentes que guardaram o azeite. Então não deixe que sua lâmpada apague, irmãos. Continue firme cada vez mais na palavra. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho do perigo que você acha que está ao seu lado, não importa da traição que aconteceu em sua vida, não importa do inimigo que atravessou o seu caminho, com Cristo você é mais do que vencedor, irmãos. E continuando aqui na palavra, vamos abrir também em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Aqui fala sobre a figueira que Jesus encontra no caminho. E começando aqui no versículo 12, que é após a entrada de Jesus em Jerusalém. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Aqui, irmão, nessa palavra, Jesus deixa bem claro que a igreja não é lugar de negócios, que a igreja não é um local para você querer trabalhar a sua vaidade, para que você querer massagear o seu ego. A igreja é casa de oração, a igreja é o lugar onde você vai adorar ao Pai. Aqui, irmãos, o nosso principal objetivo é sempre adorar ao nome do Senhor, não é massagear o ego de alguém, não é vir abraçar alguém, é sempre a prioridade, é a palavra de Deus, é exaltar o nome do Senhor, exaltar ao nome do Pai, irmãos. Então, continuando aqui, no versículo 18, e os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois ele o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: mestre,
eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará daquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, aqui Jesus deixa bem claro o tamanho da fé e o tamanho do que a fé pode nos fazer, irmãos. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos diante dos gigantes que há no mundo, mas a fé que nós temos em Deus é capaz de transportar montanhas, irmãos. E não há gigante nesse mundo que possa enfrentar alguém com essa fé de Cristo. Não há gigante no mundo que possa enfrentar alguém firme na rocha, irmãos. Então não tenha medo, irmãos. E também não seja como a figueira, porque por muitas vezes você pode pensar: mas não era tempo de figo, porque Jesus queria algo da figueira. Mas a palavra diz que na figueira tinha folhas, irmãos, e muitos estudos mostram que provavelmente tinham outras figueiras, mas as figueiras não tinham folhas, e Jesus não a amaldiçoou. Então por que exatamente essa figueira? E a resposta é porque a figueira tinha folhas, ou seja, ela deveria dar fruto por ter folhas, mesmo que não fosse o tempo para isso. Então aquela figueira seria como se fosse alguém que se mascara por estar forte, que se mascara por estar dentro da palavra, mas quando você vai ver os frutos, você vê que aquela árvore é estéril, você vê que aquela árvore não está preparada para dar frutos ao Deus, e que ela só está apenas se fingindo ser forte, se fingindo estar dentro da palavra, se fingindo ser uma figueira, enquanto todas as outras, elas ainda estão florescendo para dar ao fruto ao Senhor. Então, irmãos, não tente ser algo que vocês não são. Tente sempre ser tente atender ao chamado que Deus tem para você, irmãos, porque nenhum chamado é menor do que o outro, irmãos. Todo tipo de ajuda dentro da palavra de Deus é bem-vinda. Deus gratifica a todo tipo de adoração. Deus gratifica a toda boa obra, irmãos. Você pode ver que a qualquer boa obra que você já fez nesse ministério, Deus te recompensou. Qualquer boa obra que você fez para um justo, como as pastoras, Deus te recompensou, irmãos. Então não tenhas medo e não se ache pequeno. Se você dá frutos para a obra, se você dá frutos para Deus, você é mais do que bem-aventurado, porque se você dá um copo d'água para um justo, você já recebe bênção, irmãos. Mas se você a nega no momento em que o justo precisa da sua ajuda, no momento que Deus vem pedir a sua ajuda, então, irmãos, você não dará frutos. Porque imagina, irmãos, se Elias fosse à casa da viúva e a viúva se negasse a dar a Elias o que de comer, a viúva nunca veria prosperidade na casa dela e provavelmente morreria de fome. Imagina, irmãos, se Davi, quando visse o gigante, se acanhasse, porque ele era muito grande, e todos que estavam à volta de Davi eram maiores até do que ele, e até eles tinham medo. Mas naquele momento, Davi sabia que Deus estava ao lado dele, e que aquele gigante que blasfemava contra os filhos de Deus, que blasfemava contra Deus, ele na verdade era muito menor do que o nosso Deus. Ele era muito menor do que a fé de Davi. E por causa disso, irmãos, Davi pôde buscar ao Senhor e derrotar ao gigante. Então não foi à toa que Deus viu esse potencial em Davi, esse potencial de derrubar gigantes, mesmo quando todos à sua volta sentem medo. Então, irmãos, não importa o tamanho da batalha, siga firme, siga cada vez mais forte diante de Deus, porque haverá um chamado para que você possa oferecer a Deus algo, para que você possa enfrentar cada vez mais, irmãos. Porque o simples fato de você estar firme na palavra e mostrar o seu testemunho
que você está dentro da palavra de Deus, que você permanece justo, mesmo tantas as lutas, mesmo esse testemunho, irmãos, quando alguém de fora vê essa pessoa, ela se sente encantada, mas não por você, mas pelo Espírito de Deus que habita dentro de você, pela unção de Deus que está em você, irmãos. Então vamos ser com a figueira que dá frutos e as virgens que estão preparadas, irmãos, e carregar cada vez mais esse óleo conosco, porque nesse ministério, no ministério Clauiquel, nunca faltou a palavra de Deus, nunca faltou o amor de Deus. Todos nós aqui somos ovelhas bem nutridas, somos ovelhas que já comemos tudo que é de bom, tudo que vem do alto, irmão. Então é o momento de nós permanecermos fortes, de nós nos permanecermos unidos e nós não nos acanharmos. Por mais que venha a noite, por mais que venha as trevas e por mais que você venha a descansar, permaneça firme no Senhor, porque o seu testemunho irá permanecer nessa terra, esse testemunho de que você mesmo nas lutas se permaneceu forte, assim como a palavra de Deus diz, para que nós construímos a nossa casa na rocha, que é Cristo, porque se vier a tempestade, nós não sentiremos dano algum, nós não seremos levados pelas águas ou pelos ventos, porque Cristo é maior do que tudo que há nesse mundo, a nossa fé em Cristo é maior do que tudo que há nesse mundo. Então não se esqueça, irmãos, não se acanhe, não deixe que o mundo venha afrontar você, não se sinta afrontado pelo mundo, irmãos, não se sinta intimidado, deixe que o poder de Deus que habita dentro de vós ilumine o seu caminho, que ilumine você cada vez mais, irmãos, e busque cada vez mais sabedoria, irmãos, porque o mundo está cada vez mais difícil, estamos vivendo períodos difíceis para os justos, estamos vivendo períodos muito difíceis para aqueles que querem permanecer puros, irmãos, mas não se desespere e não se desanime, porque você estando forte, quem vem atrás de você também vem forte, porque a palavra de Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, irmãos, seja forte para que você possa dizer isso e possa fortificar alguém que está ao teu lado, irmãos, porque a palavra de Deus é maior do que tudo, o poder de Deus é maior do que tudo, o amor que Jesus te deu é maior do que tudo. Jesus, Ele não subiu na cruz à toa por você, irmãos, lembre-se disso. Sempre que você estiver se sentindo com medo, sempre que você estiver se sentindo pequeno, Jesus, quando subiu naquela cruz, Ele subiu por você, irmãos, e Ele não subiu em vão, Ele subiu exatamente sabendo do seu pecado, Ele subiu sabendo exatamente quem você é, porque por mais que as pessoas ao seu redor não saibam qual é o seu caráter, não saibam como é você de verdade, Jesus já viu você, irmãos, de dentro para fora. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, irmãos, não deixe que o mundo venha contaminar, não deixe que o mundo venha fazer mal algum. Permaneça firme em Deus, permaneça firme na palavra, e você será mais do que vitorioso, irmãos. Então vamos continuar cada vez mais nessa garra, para que, aparecendo a oportunidade de servir a Deus nesse ministério, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado, seja para limpar o chão, seja para arrumar os aparelhos, seja para louvar a Deus, seja para cuidar das crianças, seja para trazer a palavra, seja até mesmo para vir ajudar alguém a chegar até aqui, irmãos. Se você faz isso, você já está sendo mais do que vitorioso, porque a palavra de Deus diz: se Deus lhe pedir para andar uma légua, ande duas. Se Ele te pedir a capa, dê a túnica. Então sempre que aparecer a oportunidade de servir a Deus, não se acanhe, e você será mais do que vencedor, irmãos. Aleluia, amém. Aleluia, santo nome do Senhor. Essa é realmente a palavra maravilhosa que o Rodrigo trouxe. Essa da 10 virgens realmente marcou muito. Antes de pastora Clau partiu, ela trazia a pregação desses 10 virgens. Então, vamos ficar atentos todo momento da nossa vida nessa pregação. 10 virgens. Nós que frequentamos igreja,
Nós fazemos parte desses 10 virgens. Mas adianta frequentar a igreja, praticar, como diz, não errar, né? Mas qual a diferença entre 5 virgens que estava preparado com azeite? Então, essa é a palavra muito importante, ser preparado com azeite. Que nós precisamos estar preparados com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos praticar, pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Mas que para que o Espírito Santo possa nos conduzir, nós precisamos estar na santidade, praticando a palavra de Deus. Não adianta ser um bom pregador, um pastor que fala as palavras maravilhosas, mas se não ter o Espírito Santo no coração, ele não vai herdar o reino do céu. Isso Jesus Cristo deixou bem claro lá no Apocalipse também. Muitos vão falar: Senhor, eu curei em nome de Jesus, eu preguei em nome de Jesus, mas ele falou: não te conheço. Aqui também que Rodrigo trouxe esta palavra dos 5 virgens que chegou batendo na porta. O noivo disse: não te conheço. Então essa é a palavra final. Importantíssimo lembrar desses 10 virgens para que nós não vivemos errando, mentindo. Não. Claro que todos nós nesse mundo é um pecador, mas existe Jesus Cristo. Então, quando você errar, pede perdão para Jesus e não venha mais praticar desse erro de viver na mentira, viver na iniquidade. Vamos pedir perdão e vamos viver na santidade, para que todos nós possamos herdar esse reino do céu. E como a palavra do Rodrigo de 10 virgens, quando veio o noivo, está aí, Jesus Cristo está para voltar. Só que ninguém sabe, nem dia nem hora. Por isso que nós precisamos estar preparados. Se nós estivermos com o Espírito Santo no coração, o Espírito Santo, ele conduza-nos, ó Pai, não deixa-nos viver na mentira, não deixa viver roubando os outros, enganando os outros. Por isso que é importante nós vivermos na santidade com o Espírito Santo no coração, porque assim ele nos conduz. Então, essa palavra deixou muito marcado antes da pastora Cláudia partir. E hoje o Rodrigo trouxe e me fez lembrar, com tanto amor, com tanto carinho, a pastora Cláudia trouxe ensinamento para que todos nós possamos herdar o reino do céu. E lá é uma cidade santa, onde não há dor, não há morte. E lá que nós vamos viver eternamente, porque nessa terra é passageira. Então vamos pensar, mais uma vez, lembrando dessa pregação de 10 virgens. Não adianta ser virgens, mas tem que ser preparado com o Espírito Santo de Deus,
para que não vamos ficar de fora nessa cidade santa, Nova Jerusalém. Então, agradecendo a Deus mais uma vez por esta tarde. Obrigado por todo o esforço de cada um presente aqui, mas que importante que nós estejamos cada vez unidos, ligados na mesma fé, no mesmo amor, praticando desta palavra e sempre crendo no poder de Jesus Cristo, crendo na volta de Jesus Cristo está próxima e nossa vida, nossa morada, a eternidade na Cidade Santa. Então, mais uma vez lembrando, nessa pregação de 10 virgens, não vamos esquecer, vamos praticar desse amor, desta palavra, em nome de Jesus. A mesma fé, praticando a palavra, obedecendo a nossa pastora Raquel, que é o líder deste ministério, Subimos com Jesus, que ela fica ligada 24 horas por dia, e Deus tem falado com ela e tem trazido os nossos ensinamentos para nós praticar da palavra, para que nenhum de nós não venhamos perecer, mas que todos nós possamos entrar pelos portões celestiais para louvarmos eternamente Teu santo nome. Então, antes de louvor, vou pedir para o Tiago fazer uma oração desta tarde, mais uma vez, agradecendo a Deus, pedindo para que Deus nos fortaleça e que nos conduza em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para fazer a oração. Glória a Deus. Amém. Então vamos agradecer ao nosso Pai eterno por mais uma reunião e estarmos juntos aqui nessa casa. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, maravilhoso, Jesus, grande Senhor Jesus é a Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Grande Senhor Jesus são Tuas obras, Senhor Jesus, em nós e em nossas famílias, Pai. Porque Senhor Jesus, Tu és tão belo, Senhor, grande Tu és tanto, Senhor Jesus, que Tu tem nos abençoado as nossas vidas. Tu tem feito, Senhor, da nossa família estar conosco mais um dia e mais uma semana, Senhor. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, que grandes tribulações estão acontecendo nesse mundo, Pai. Muitos se falam de guerra, muitos se falam de morte, muitos se falam de doença, e nós estamos firmes, Senhor Jesus. Tu tem nos olhado, Senhor, quantos olhos, Senhor, e por que, Senhor, Tu tem feito isso, Pai? Porque a Tua misericórdia, Pai, conosco, que nós estamos tentando ser melhores, nós estamos cada vez mais, Senhor, querendo buscar a Tua presença, querendo ser ligado no Teu trono, Pai. Então continue, Pai, abençoando, Senhor, aqueles que são fiéis a Ti, aqueles que são fiéis à Tua palavra, aqueles que tentam quebrar o seu eu a cada dia, para que cresça a Ti, Senhor. Entra, Senhor Jesus, com a Tua grande força, entra com o Teu fogo, Pai, e quebra tudo, Senhor, de nossas vidas, Pai. Nos deixe cada vez mais forte, Pai. Nos deixe, Senhor, para que nós sejamos como os grandes profetas que nós lemos na nossa palavra eterna, Senhor. Grande Deus eterno, abençoa, Senhor, 1000 vezes mais, Senhor, essa casa, esse ministério. Abençoe a ministra, a nossa pastora Raquel, Senhor. Coloque, Senhor, a Tua grande força, coloque a Tua grande alegria, Pai. Que não seja apenas um clamor meu, mas que toda a Tua igreja, que seja um clamor verdadeiro, que seja um clamor, Senhor, que nós conseguimos para levar até o Teu trono, Pai, e que todos nós saímos e tenhamos uma semana de vitória, que nós tenhamos, Senhor, testemunhos e bênçãos para contar, Pai, porque
nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus do impossível e a Tua verdade não falha, Pai. Então nós estamos, Pai, pedindo a Ti, Pai, suplicando a Tua misericórdia, suplicando as Tuas bênçãos. Derrame sobre nós, derrame nossa família, derrama naqueles que estão, Senhor, fiéis a Ti, na Tua palavra, Pai. Abençoe, Senhor, a todos nós, e que seja uma semana de vitória, e que seja uma semana fácil, e que o Teu amor, Senhor, sempre reine em nossos corações, Pai. E nós ligamos a nossa oração em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.